As cenas deste vídeo, elas são nojentas e podem incomodar algumas pessoas, então fica aqui o meu alerta. Uma modelo e influenciadora inspirada num programa de televisão internacional, Acumuladores, que talvez você já tenha visto, porque ele já tem uma grande popularidade no mundo. Ela se uniu à sua equipe e eles começaram a fazer algo que ninguém esperava. Ela começou a limpar casas, mas não eram quaisquer casas, eram casas insalubres em condições inabitáveis. Mas o que parecia um novo hobby virou um mergulho nas profundezas da alma. E ela entrou no mundo dos acumuladores, de pessoas que não guardam apenas coisas, elas guardam lembranças, dores, culpas e traumas. E o mais impressionante é que pilhas de objetos, em pilhas de objetos ela encontrou coisas que ela nunca tinha encontrado, sentido. E uma das casas que ela visitou tinha cheiro forte, o chão estava coberto de coisas e quase não havia espaço para andar. Mas o que mais impressionou não foi a sujeira, foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase espiritual. Era como se cada canto gritasse: alguém me deixou para trás. E enquanto ela e a sua equipe começavam a limpar, eles perceberam algo. Que cada objeto que era retirado de um lugar trazia uma história e a sua lembrança, né? Uma dor. E é justamente aí que o Espírito Santo, ele começa a sussurrar e dizer, né? O que você está vendo por fora é só o reflexo do que muitos carregam por dentro. E o que muitas vezes não vemos em casas aparentemente bagunçadas não é só a falta de organização, é um acúmulo muito maior, o emocional. A desordem é o grito silencioso de quem cansou de tentar parecer forte. E por mais que o termo acumulador ele soe como algo extremo, a verdade é que todas nós acumulamos e somos uma geração de acumuladores. Muitas vezes a casa está impecável, mas a mente está bagunçada, os traumas estão por todo o ambiente, as palavras que não foram ditas, fechando as janelas, né? E sufocando o morador. Vermes se aproveitando por todo canto, né? De tudo que restou. Quem é que recebe visitas de um lugar assim? E o que você tem feito com a sua condição física interna? Quantos venenos você tem jogado para dentro que intoxicam a sua energia, destroem os seus móveis e adoecem a sua mente? Nós guardamos lembranças, guardamos ressentimentos, guardamos um dia eu resolvo e quando percebemos estamos soterrados por dentro e talvez a sua casa ela esteja arrumada, mas e a sua alma? É observando isso que nós podemos entender que ninguém acumula coisas à toa. Toda pilha de bagunça, ela tem uma história que não foi resolvida. E cada objeto esquecido ali é uma tentativa de preencher um vazio, de preencher uma dor. Eu também já passei por uma experiência de ser uma acumuladora. Eu tinha um quarto da bagunça aqui na minha casa. Era o quarto que a gente, né, desde quando a gente construiu a nossa casa, designamos que seria do nosso filho. Mas enquanto o filho ou a filha não vinha, a bagunça tomou conta. E chegou um momento em que tanto o quarto quanto a sala, elas estavam um caos total, né? Eu fazia muito estoque de MDF e eu comprava muitas coisas em quantidade pela internet e minha casa virou um depósito, sabe? E era uma bagunça, porque a sala não tinha mais aspecto de sala, o quarto não tinha aspecto de quarto. Era tudo uma bagunça, uma zona, tudo desorganizado. E foi justamente numa fase da minha vida em que eu não tinha paz, eu não conseguia dormir. Foi justamente lá na fase da depressão. E eu nem cheguei a falar sobre isso lá no vídeo, né? Sobre o acúmulo, mas foi justamente lá naquele período que no vídeo que eu falei que eu venci a depressão, que eu estava vivendo esse momento de acúmulo de coisas dentro da minha casa. E tinham coisas sim que eram materiais de trabalho, mas tinham coisas que eram simplesmente acúmulo de dores, vazio. E o pior que muitas vezes as casas elas estão perfeitas por fora.
É muito fácil confundir quando a visão ela é superficial, mas você está aí dentro. Você não se engane. Ei, isso não diminui o seu valor. A zona mantida por dentro, ela não diminui o valor do imóvel. É possível mudar, colocando as coisas em ordem, buscando a ajuda necessária para se livrar dos acúmulos. E se você acha satisfatório ver o antes e o depois de uma casa faxinada, você nem imagina o que você vai sentir ao ver a sua casa em ordem. É assim que Deus trabalha. Ele entra nas nossas bagunças, arruma uma gaveta por vez e começa a mostrar aquilo que não faz mais sentido carregar. E enquanto ela limpava ali o mundo exterior, Deus estava limpando o interior daquelas pessoas, daqueles donos daquelas casas. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você anda acumulando sem perceber? Talvez não sejam coisas, mas lembranças. Talvez seja aquele perdão que você nunca liberou. Ou talvez aquela culpa que você já levou para a oração, mas nunca deixou realmente Deus a levar embora. Quantas vezes você diz, tá tudo bem, só para não precisar encarar a bagunça dentro de você? Mas a verdade é que quanto mais a gente esconde, mais o peso ele cresce. A alma também tem limite de espaço e chega uma hora em que ou você limpa ou você sufoca. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse lançar é literal, é soltar, largar, é parar de tentar controlar. Quando você entrega, Deus ele vem e reorganiza. Quando você solta, ele restaura. E quando você permite que ele limpe, ele te devolve leveza. A verdadeira faxina, ela não acontece com a vassoura, ela acontece com a entrega. É quando você para diante de Deus e diz, Senhor, entra na minha bagunça, mexe onde eu tenho medo de mexer, mostra o que eu preciso soltar. E ele entra, mas não para te condenar, ele entra para reorganizar o que foi quebrado e restaurar o que foi esquecido, porque não há transformação exterior que substitua a cura interior. E talvez hoje o seu coração pareça um cômodo cheio de lembranças, arrependimentos, dores empilhadas, mas Deus, ele não tem medo da sua bagunça, pelo contrário, é nela que ele quer começar. Não deixe que o acúmulo do passado, ele dite a sua vida. Lave a sua alma, limpe o seu coração e libere o que não te serve mais. Porque a faxina mais bonita não é aquela que termina com o chão limpo, é aquela que termina com Deus habitando o espaço que antes era dor. E no final, você vai entender, quando você deixa Deus entrar, até o pó vira propósito. Já deixa seu like, se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo e fica com Deus. Gratidão.